Existe um endereço no interior de São Paulo que se tornou sinônimo de infâmia. É a penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, em Tremembé. Para a maioria, é um presídio comum, mas para a imprensa e para o imaginário popular brasileiro, ele tem outro nome: o Presídio das Famosas. Por seus pavilhões passaram os nomes que dispensam sobrenomes: Elise, do caso Ioki; Ana Carolina, do caso Nardoni; e por quase 20 anos, a figura central desta história, Suzane. O dossiê Tremembé, que iniciamos hoje no Detetive BR, não é apenas sobre os crimes em si, mas sobre a jornada que leva uma pessoa de uma vida de privilégios ao corredor de uma prisão de segurança máxima. E nenhuma jornada é mais paradoxal, mais questionada e mais debatida do que a de Suzane Louise von Richthofen. Para entender como a herdeira de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo se tornou a matricida mais famosa do Brasil, precisamos voltar ao ponto zero, não a prisão, mas a casa. A mansão da Rua Pássaros e Flores 523, no Brooklyn, zona sul da capital paulista. O ano é 2002. A família von Richthofen é o retrato perfeito da estabilidade da classe média alta. O patriarca, Manfred Albert von Richthofen, com 49 anos, era um engenheiro alemão respeitado, diretor da empresa Dersa. Um homem descrito por todos como metódico, rigoroso e, para alguns, austero. Manfred era o descendente direto do Barão Vermelho, o lendário piloto de caça alemão da Primeira Guerra Mundial. Um pedigree que conferia à família um ar de nobreza e tradição europeia. Ao seu lado, a matriarca, Marisia von Richthofen, 50 anos, uma psiquiatra bem-sucedida, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Uma mulher descrita como mais calorosa que o marido, dedicada à carreira e, acima de tudo, aos seus 2 filhos. E os filhos eram, aparentemente, o orgulho da família. Suzane, a mais velha, com 18 anos, parecia ter um futuro brilhante. Loira, bonita, fluente em 3 idiomas, aluna exemplar. Havia acabado de ingressar na prestigiada Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Era a filha perfeita, a ginasta dedicada, a namorada obediente. Depois vinha o caçula, Andréas, de 15 anos. Um menino considerado prodígio, inteligente, quieto, apaixonado por aeromodelismo, assim como o pai. A família vivia em uma mansão avaliada na época em quase R$2 milhões, um símbolo de sua conquista e segurança. Uma fortaleza em meio à caótica São Paulo. Nada, absolutamente nada, na superfície dessa imagem, sugeria a tragédia que estava prestes a se desenrolar. A fachada era impecável. A data é 31 de outubro de 2002. É o dia de Halloween. Pouco depois das 8 da manhã, o silêncio da Rua Pássaros e Flores é quebrado. A primeira ligação para a polícia não é de emergência, mas de estranheza. Os primeiros a chegar ao local são os policiais militares. Eles não esperam uma cena de crime, talvez um roubo comum. A porta da frente está trancada. Quem os recebe é um casal de jovens. Suzane, a filha dos proprietários, e seu namorado Daniel Cravinhos. O irmão mais novo de Suzane, Andréas, também está lá. A história inicial, contada por Suzane, é confusa, mas plausível. Ela e Daniel teriam saído durante a noite, por volta das 11, para ir a um motel. Andréas estava em um cybercafé. Ao voltarem para casa, pouco depois das 4 da manhã, encontraram um cenário de caos. A casa estava revirada. Temendo que os ladrões ainda estivessem lá, eles teriam saído e buscado Andréas, e só então, com o dia amanhecendo, tiveram coragem de realmente entrar e ligar para a polícia. Os policiais sobem com os jovens para o 2º andar da casa. É aqui que o caso deixa de ser um simples roubo e se torna um horror. No quarto do casal, os policiais encontram Manfred e Marisia von Richthofen. Eles estão mortos em sua própria cama. A cena é de uma brutalidade indescritível. Os 2 foram atacados enquanto dormiam. O laudo posterior confirmaria. Foram golpeados na cabeça diversas vezes com barras de ferro, modificadas artesanalmente para se parecerem com bastões. Para garantir a morte, Marisia ainda foi asfixiada com uma toalha molhada e Manfred com um saco plástico. A primeira impressão, para um policial menos atento,
confirmaria a história de Suzane. O quarto estava revirado, gavetas abertas, roupas jogadas pelo chão. A porta de vidro que dava para a biblioteca estava quebrada. Mas para o olhar treinado dos investigadores do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que logo assumiram o caso, a cena não fazia sentido. O crime, à primeira vista, foi classificado como latrocínio, roubo seguido de morte. Mas as peças não se encaixavam. Os ladrões pareciam saber o que queriam. Levaram cerca de R$10.000, $5.000 e alguns euros guardados em uma pasta. Mas por que tanto dinheiro estava guardado em casa, em uma pasta, e não em um cofre? E o mais importante, por que os ladrões sabiam exatamente onde ele estava? A desordem no quarto também parecia artificial, simulada. Gavetas foram arrancadas, mas os objetos dentro delas mal pareciam ter sido mexidos. Joias de Marísia, de valor considerável, estavam à vista no closet, mas foram ignoradas. Os ladrões focaram no dinheiro fácil e em revirar o quarto do casal, mas mal tocaram no resto da casa. Era uma bagunça seletiva. Então veio a pergunta-chave. Como os assaltantes entraram? A mansão dos von Richthofen era uma fortaleza. Muros altos, cerca elétrica e um sistema de alarme moderno. Não havia sinais de arrombamento no portão principal. A porta de vidro da biblioteca, que encontraram quebrada, foi quebrada de dentro para fora, um detalhe técnico que muda tudo. E os dois pontos que selaram a desconfiança da polícia: a tecnologia e o silêncio. O moderno sistema de alarme da casa estava desligado. Não foi cortado, não foi desativado à força. Foi simplesmente desligado por alguém com o código ou com acesso interno. E, finalmente, os cães de guarda. A família possuía cães. Naquela noite, em um bairro silencioso, em meio a um assassinato de violência extrema, nenhum vizinho ouviu um único latido. Os cães não latiram porque conheciam quem entrou. Os investigadores do DHPP saíram daquela mansão com uma certeza. Aquilo não foi um latrocínio, foi uma execução. Eles não estavam procurando por ladrões anônimos. Estavam procurando por assassinos que conheciam a rotina da casa. Assassinos que tinham a chave. A partir daquele momento, a investigação mudou de foco. Ela parou de olhar para fora dos muros da mansão e começou a olhar para os sobreviventes, o luto seletivo e a operação sutil. Enquanto os peritos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, catalogavam as evidências na rua Pássaros e Flores, a notícia do brutal latrocínio que vitimou o casal von Richthofen começava a chocar o país. A imprensa noticiava a tragédia de uma família tradicional, aparentemente vítima da violência urbana de São Paulo. Mas para os investigadores, o foco já não estava no que foi encontrado na casa, mas no que eles observavam nos 3 jovens sobreviventes: Suzane, seu irmão Andreas e o namorado, Daniel Cravinhos. A investigação de um homicídio, especialmente um sem testemunhas óbvias, é, acima de tudo, um estudo do comportamento humano. O primeiro grande teste desse comportamento, o evento onde a verdade e a mentira colidem publicamente, é o funeral. O enterro de Manfred e Marísia von Richthofen, no dia seguinte ao crime, tornou-se um espetáculo midiático. A imagem que correu o Brasil foi a de Suzane, de óculos escuros, amparada pelo namorado Daniel, chorando copiosamente sobre o caixão dos pais. Parecia a definição clássica do luto. Mas para os policiais à paisana que monitoravam o evento, homens treinados para ver além da performance, algo soava como uma nota desafinada. O delegado Miguel Saponara, um dos mais experientes da equipe, notaria mais tarde: o luto dos jovens era seletivo e, por vezes, exageradamente teatral. O contraste mais doloroso e revelador era com o irmão de Suzane, Andreas. O menino de 15 anos estava visivelmente destruído, em um estado de choque quase catatônico, alheio às câmeras, verdadeiramente perdido. Suzane e Daniel, por outro lado, pareciam presentes demais, cientes do seu papel. Em certos momentos, quando achavam que não estavam sendo observados,
Os consolos pareciam mais um teatro de suporte mútuo do que a dor de uma perda irreparável. A investigação do DHPP, liderada na época por nomes como Domingos de Paula e o próprio Saponara, baseou-se em uma premissa. Se foi um crime interno, os autores cometerão erros. E eles cometerão erros porque o ser humano não é programado para sustentar uma mentira dessa magnitude por muito tempo sem alterar seu comportamento padrão. Os dias que se seguiram ao enterro foram para a polícia a verdadeira confissão. Enquanto Andréas era acolhido por um tio devastado, Suzane optou por não ficar com a família. Ela foi para a casa de Daniel Cravinhos. A polícia achou isso no mínimo incomum. A filha, que acabara de perder os pais de forma tão violenta, escolhia a casa do namorado em vez do amparo da família de sangue. Isso deu aos investigadores uma oportunidade de ouro. Com a autorização da justiça, o DHPP montou o que foi batizado de Operação Sutil. Uma vigilância 24 horas, discreta, sobre Suzane, Daniel e seu irmão mais velho, Christian Cravinhos, que rapidamente entrou no radar como o terceiro elemento, o executor de força bruta que faltava na equação. Os telefones do casal foram grampeados. A polícia não estava mais procurando. A polícia estava assistindo, esperando a fachada ruir. E ela ruiu. O primeiro sinal de normalidade, ou melhor, de uma normalidade assustadora, foi a rotina. Longe de um luto recluso, o casal começou a ser visto em atividades mundanas. Mas a frieza de Suzane, sua capacidade de compartimentar, foi o que mais chocou os policiais. Ela retomou sua rotina. Ela deu entrevistas. Ela chegou a ligar para a administradora do alarme da casa, dias depois, questionando por que o sistema não havia disparado, em uma tentativa bizarra de reforçar a narrativa do latrocínio. Ela parecia estar jogando xadrez com a polícia, acreditando estar vários movimentos à frente. Mas a investigação de homicídio não é um jogo de xadrez, é um jogo de paciência. A polícia espera o erro. E o erro, quando veio, não partiu da mente fria e calculista de Suzane, mas da ansiedade e da imaturidade de Daniel Cravinhos. Daniel vinha de uma família de classe média baixa. Ele e o irmão faziam bicos, mas nunca tiveram acesso ao padrão de vida dos von Richthofen. A morte de Manfred e Marisia, além de remover o obstáculo ao namoro, como veremos, deu a eles algo que nunca tiveram: dinheiro vivo. E o dinheiro queima no bolso do culpado. Poucos dias após o crime, enquanto a comoção tomava conta da cidade e Suzane ainda performava o luto, Daniel Cravinhos fez algo que selou o destino do trio. Ele foi a uma concessionária e comprou uma motocicleta Suzuki Ninja, modelo 1100. Uma moto potente, cara, um sonho de consumo. E ele pagou à vista, com R$10.000 em notas de dólar. Os mesmos dólares que haviam sumido da pasta de Manfred von Richthofen no dia do crime. A polícia, que já monitorava o casal, foi notificada da transação quase em tempo real. Foi o equivalente a uma confissão assinada. O dinheiro, supostamente roubado por ladrões desconhecidos, estava sendo gasto pelos sobreviventes enlutados. Era a prova que faltava de que o latrocínio era uma farsa. O círculo da Operação Sutil começou a se fechar. As escutas telefônicas, que antes eram apenas de um casal de namorados, agora eram ouvidas sob a ótica da culpa. As conversas não eram de luto, mas de planejamento. Eles falavam sobre o futuro, sobre a herança, sobre a casa. Em uma das gravações mais emblemáticas, Suzane e Daniel discutiam a compra de um jet ski. A polícia também observou os três, Suzane, Daniel e Christian, em uma comemoração na piscina da casa dos Cravinhos. Não havia lágrimas, havia sorrisos, havia alívio. A frieza de Suzane, em particular, era o que mais intrigava. Ela comparecia aos depoimentos e repetia a história do latrocínio com uma convicção teatral. Mas a cada novo depoimento, pequenas fissuras apareciam. Contradições entre o que ela dizia, o que Daniel dizia e o que as evidências físicas, como a moto e as escutas, mostravam. O comportamento deles não era de vítimas. Era de herdeiros impacientes. A polícia já não tinha qualquer dúvida de que estava lidando com os autores. A questão não era mais quem. A questão era por quê.
O DHPP não precisava mais de um latrocida anônimo. A polícia só precisava esperar que um dos três, sob o peso da vigilância constante e da própria culpa, quebrasse primeiro. E a espera não seria longa. O ponto de ruptura e a confissão se passaram 9 dias desde a noite do crime. 9 dias em que a operação sutil do DHPP coletou uma montanha de evidências circunstanciais. A frieza de Suzane, as comemorações na piscina, as escutas telefônicas sobre jet skis. Mas agora, eles tinham a prova física, o erro fatal. A nota fiscal da motocicleta Suzuki Ninja, comprada por Daniel Cravinhos com os dólares manchados de sangue de Manfred von Richthofen. O tempo de observar havia acabado. O tempo de agir havia chegado. Na noite de 8 de novembro de 2002, o delegado Miguel Saponara determinou que os três, Suzane, Daniel e Christian, fossem levados à sede do DHPP, no centro de São Paulo, para prestar novos depoimentos. É crucial entender que, neste ponto, eles ainda não estavam presos. Eles eram, aos olhos da lei, testemunha-chave, mas, na prática, eram os únicos suspeitos. A estratégia do DHPP foi clássica e executada com perfeição: separar e pressionar. Os três foram colocados em salas de interrogatório completamente isoladas. Nenhum podia ver ou ouvir o outro. Esta é a técnica mais antiga e eficaz para quebrar uma farsa coesa. Um álibi combinado só funciona enquanto seus autores têm certeza de que o outro lado está sustentando a mesma história. A polícia introduz a semente da dúvida. Seu parceiro já está falando. Ainda assim, a frieza de Suzane era notável. Em sua sala, ela se mantinha firme na história do latrocínio. Calma, articulada, repetindo os detalhes ensaiados, ela era a imagem da vítima enlutada. Ela acreditava piamente em sua própria inteligência e na sua capacidade de controlar a situação. O que ela não sabia era que, nos outros cômodos, o roteiro não estava sendo seguido com a mesma convicção. A pressão sobre os irmãos Cravinhos era imensa e não vinha apenas da polícia, vinha de sua própria família. O tio dos rapazes, Jairo Cravinhos, havia feito uma descoberta terrível. Desconfiado do comportamento dos sobrinhos e da súbita aquisição de dinheiro, ele encontrou guardado com eles um saco com as barras de ferro usadas no crime, ainda sujas, e uma planta da mansão dos von Richthofen. A família Cravinhos, de pessoas trabalhadoras e simples, percebeu que seus filhos eram monstros. Foi Jairo quem, segundo relatos, pressionou os sobrinhos a contar a verdade. No DHPP, os irmãos Cravinhos eram o elo mais fraco. Christian, o mais velho, o executor, parecia mais assustado, mais instável. Daniel, o namorado, estava sob uma pressão psicológica esmagadora. A lealdade à namorada que lhe prometera um mundo de riqueza versus o terror da prisão iminente. Os investigadores experientes sentiram o cheiro da fraqueza. Eles focaram em Daniel e Christian, e o primeiro a ruir foi Christian. Diante da informação de que a polícia já sabia da moto e que seu próprio tio estava a ponto de entregá-los, o pacto se quebrou. Christian Cravinhos confessou. Ele desabou e contou tudo. Ele admitiu ter participado do crime, detalhando a violência, os golpes, a brutalidade daquela noite. Com a confissão de Christian no papel, assinada, os policiais foram para a sala de Daniel. A tática agora era simples. Daniel, seu irmão já nos contou tudo, acabou. Daniel, ao perceber que seu irmão o havia entregado, desmoronou em seguida. Ele confessou sua participação, mas tentou, num primeiro momento, proteger Suzane. Ele alegou que ela não sabia de nada, que ele e o irmão fizeram tudo para roubar. Mas essa versão não se sustentava. Por que matar os pais da namorada para roubar, quando ela mesma daria o dinheiro? A polícia pressionou, e Daniel, por fim, admitiu a verdade completa. Suzane não era apenas cúmplice, ela era a arquiteta, a mandante, a mente por trás de tudo. Agora, os investigadores tinham as duas peças que faltavam. Eles caminharam para a última sala, onde Suzane von Richthofen ainda representava seu papel de vítima. O momento é descrito pelos policiais presentes como um dos mais frios de suas carreiras. Não houve gritos, não houve pegadinha. O delegado Saponara e sua equipe
simplesmente se sentaram à frente dela. A informação foi entregue de forma cirúrgica. Suzane, acabou. O Daniel confessou. O Christian confessou. Nós sabemos de tudo. Neste exato momento, o Brasil testemunhou a verdadeira Suzane. A máscara não caiu com lágrimas de remorso. Ela não desabou em culpa. Em vez disso, a fachada da filha perfeita se dissolveu e deu lugar à estrategista. Percebendo que o jogo do latrocínio havia terminado, ela imediatamente começou um novo jogo. Ela não negou. Ela confirmou. Sim, ela sabia. Sim, ela planejou. Mas ela fez isso com uma frieza que gelou a espinha dos policiais. E então, ela fez algo que definiria sua personalidade para o resto da vida. Ela tentou mais uma vez manipular a narrativa. Ela pediu papel e caneta. Ali, no DHPP, enquanto seus cúmplices estavam em outras salas, Suzane von Richthofen escreveu uma carta de próprio punho. Nessa carta, ela não pedia perdão. Ela criava uma nova justificativa. Ela alegava que sofria abusos do pai, uma alegação que nunca, jamais, foi comprovada e foi veementemente negada por todos que conheciam a família. Ela tentou se pintar não como uma assassina gananciosa, mas como uma vítima que agiu em desespero. Naquele momento, na sala de interrogatório, Suzane já estava pensando em seu julgamento. Eram 2h30 da madrugada do dia 9 de novembro de 2002, menos de 10 dias após o crime. O trio teve a prisão temporária decretada ali mesmo. A notícia explodiu nas redações. Quando os 3 saíram do DHPP, já algemados, o enredo havia mudado. Não eram mais as vítimas de um latrocínio. Eram os autores de um dos parricídios mais chocantes da história do Brasil. A imagem de Suzane, a jovem loira da PUC, sendo levada como uma assassina fria, abalou o país. O quem e o como estavam respondidos. Mas a confissão abriu a porta para a pergunta que o Brasil realmente queria saber e que definiria a próxima década: o porquê, o motivo, o conflito, o namoro e a herança. O Brasil acordou no dia 9 de novembro de 2002 para uma realidade mais assustadora que qualquer filme de terror. O crime não fora cometido por um invasor anônimo, um monstro saído das sombras. O monstro estava dentro de casa. A confissão de Suzane von Richthofen não foi um ato de remorso. Foi uma troca de estratégia. E ao confessar, ela abriu a caixa de Pandora de uma dinâmica familiar que, por trás da fachada de perfeição, estava apodrecida pelo conflito. Para entender o porquê, a investigação teve que se afastar da cena do crime e retroceder meses para o início do relacionamento que selou o destino de todos: o namoro de Suzane com Daniel Cravinhos. Daniel Cravinhos de Paula e Siqueira tinha 21 anos quando conheceu Suzane. Ele e o irmão Christian eram conhecidos na vizinhança por uma paixão em comum com Manfred von Richthofen, o aeromodelismo. Mas as semelhanças paravam aí. Enquanto Manfred era um engenheiro-diretor da Dersa, os irmãos Cravinhos vinham de uma realidade social muito diferente. De classe média baixa, viviam em um lar modesto, não tinham empregos forma-elis ou ambições acadêmicas. Daniel, em particular, era o oposto do que os von Richthofen esperavam para a filha. Ele não cursava uma universidade de prestígio, sua aparência era de garoto de rua. E como a investigação revelaria, ele e o irmão eram usuários de maconha. Quando o namoro começou, Marísia e Manfred, a princípio, tentaram a tolerância. Convidaram Daniel para dentro de casa, para viajar com a família. Mas a desaprovação era palpável e crescia a cada dia. Manfred, o engenheiro alemão de valores rígidos e tradicionais, via em Daniel a personificação da falta de futuro, da má influência. Marícia, a psiquiatra, talvez visse algo mais: a instabilidade. Ela notava a filha se afastando, mudando o comportamento, adotando os trejeitos e os valores do namorado, que se tornara o centro do universo de Suzane. O casal von Richthofen começou a impor regras, e foi aí que a guerra começou. A investigação revelou que o conflito não era apenas sobre desaprovação. Havia se tornado uma batalha aberta por controle.
Os pais de Suzane viam a filha, que sempre fora a princesa obediente, se transformar em uma rebelde que mentia e os desafiava para encontrar o namorado. A tensão na mansão da Rua Pássaros e Flores tornou-se insuportável. Em uma tentativa desesperada de forçar o fim do relacionamento, Manfred e Marísia adotaram a tática mais dura, o ultimato financeiro. Eles proibiram o namoro e, para garantir que sua vontade fosse cumprida, cortaram os privilégios de Suzane. Tiraram seu carro, um Golf. E, mais importante, bloquearam seus cartões de crédito e sua conta bancária. Eles acreditavam que, sem dinheiro e sem o conforto do seu estilo de vida, Suzane abandonaria Daniel e voltaria a ser a filha que eles conheciam. Foi um erro de cálculo trágico e fatal. Eles subestimaram a profundidade da obsessão de Suzane por Daniel e, mais ainda, subestimaram a personalidade que eles mesmos haviam criado. Suzane não era uma garota que aceitaria não como resposta. Ela não era uma adolescente comum que se rebelaria fugindo de casa ou gritando com os pais. Ela era uma estrategista fria. Em sua mente, o problema não era sua escolha. O problema era o obstáculo. Se os pais usavam o dinheiro como arma de controle, ela via no dinheiro a chave para a liberdade. E aqui o segundo pilar do motivo se ergue: a herança. O que era uma guerra por controle e pelo direito de amar se fundiu com uma lógica matemática e sociopata. Com os pais vivos, Suzane não tinha nada. Nem o namorado, nem o dinheiro, nem o controle. Com os pais mortos, ela teria tudo: o namorado, o dinheiro e o controle total. A herança dos von Richthofen era estimada em valores multimilionários. A mansão, carros importados, investimentos, contas bancárias. Para Daniel e Christian Cravinhos, cuja maior ambição financeira era comprar uma moto de alta cilindrada, a fortuna de Suzane parecia infinita. E Suzane usou essa fortuna como isca. A promotoria, mais tarde, argumentaria que este foi um crime de cobiça disfarçado de romance. Suzane, a mente intelectual, manipulou Daniel, o amante apaixonado e executor, com a promessa de uma vida que ele jamais teria. Ela não era a Julieta sendo salva por seu Romeu. Ela era a Lady Macbeth, insuflando ambição e veneno no ouvido do parceiro. Os irmãos Cravinhos, por sua vez, viram em Suzane a galinha dos ovos de ouro. A morte de Manfred e Marísia não era para eles um parricídio. Era um negócio, um serviço sujo em troca da liberdade e de milhões. O plano era, em sua concepção, assustadoramente simples e brutalmente lógico. Andreas, o irmão de 15 anos, era menor de idade. Com a morte de ambos os pais, a herança seria dividida entre Suzane e Andreas. Mas Suzane, com 18 anos, era a única adulta. Ela se tornaria a administradora de toda a fortuna e, provavelmente, a guardiã legal do irmão. O plano não era apenas matar e fugir. O plano era matar, herdar e continuar. Era tomar o lugar dos pais. Eles planejavam morar na mesma mansão onde o sangue seria derramado, dormir na cama ao lado de onde os corpos foram encontrados e usar o dinheiro dos pais para financiar a vida que os pais haviam proibido. Portanto, o porquê desse crime não pode ser resumido em uma única palavra. Não foi apenas dinheiro, não foi apenas amor. Foi a colisão de uma personalidade fria e calculista que via os pais como meros obstáculos, com um namorado influenciável e ambicioso. Foi o ódio nascido do controle, a ganância nascida da oportunidade. Suzane não matou os pais porque os odiava todos os dias. Ela os matou porque, em um momento crucial de sua vida, eles se tornaram um inconveniente que se interpunha entre ela e seus desejos. E na mente de Suzane von Richthofen, inconvenientes não são contornados. Eles são eliminados. O julgamento, o circo midiático e a guerra de narrativas. O Fórum de Barra Funda, em São Paulo, nunca esteve tão preparado para uma guerra. Em julho de 2006, o local se transformou no epicentro de um dos maiores circos midiáticos da história do judiciário brasileiro. Dezenas de caminhões de transmissão, centenas de jornalistas e uma multidão de curiosos se acotovelavam do lado de fora,
disputando qualquer vislumbre dos réus. O caso von Richthofen não era mais um simples processo criminal. Era um evento nacional. O público que acompanhou cada detalhe pela televisão já havia dado seu veredito. Eles eram culpados. Agora só faltava a formalidade da sentença. Lá dentro, no plenário do júri, o ar era denso. O que havia começado como um pacto de sangue entre 3 pessoas havia se dissolvido em uma guerra de narrativas. O trio, que planejou um crime junto, agora jogava um jogo de sobrevivência individual. A estratégia de defesa não era mais unificada. Agora era cada um por si. Suzane contra os cravinhos contra Suzane. A promotoria, liderada pelo promotor Roberto Tardelli, tinha a faca e o queijo na mão. Ele não precisava provar quem fez. As confissões já haviam feito isso. O trabalho de Tardelli era outro. Era pintar o retrato psicológico da mandante. E ele o fez com uma retórica implacável, descrevendo Suzane como uma figura dissimulada, fria e calculista. A promotoria martelou na tecla do motivo: a ganância pura, a cobiça pela herança dos pais, que valia milhões. Do outro lado, as defesas travaram uma batalha desesperada. O advogado dos irmãos Cravinhos, Zanoide de Moraes, adotou a tese que o público mais gostou de ouvir: a da maçã podre. Ele pintou Daniel e Christian como 2 jovens ingênuos, de bom coração, mas fracos, que foram seduzidos e completamente manipulados por uma mente diabólica e sociopata. Suzane. Daniel, em seu depoimento, chorou. Ele chamou Suzane de demônio e disse ter sido dominado por ela. Foi uma performance, mas a performance mais notável foi a da própria Suzane. Ela subiu ao banco dos réus com uma aparência que em nada lembrava a loira da PUC. O cabelo estava mais escuro, preso em um coque. Usava roupas sóbrias, quase como uma noviça. Era a estratégia de seu advogado, Mário Sérgio de Oliveira. Apresentar ao júri uma menina frágil, arrependida, a boa moça que havia sido corrompida. E então, ela contou sua nova história. Aquela carta que ela havia escrito no DHPP, alegando abuso, agora se tornava a tese central de sua defesa. Suzane chorou e afirmou que era abusada pelo pai desde a infância. Afirmou que era dominada por um Daniel violento e usuário de drogas, que a teria coagido a participar. Em sua nova versão, ela era a vítima de todos, do pai, do namorado, das circunstâncias. Era a palavra de um contra o outro. A promotoria, percebendo a guerra de versões, pediu o momento mais explosivo de qualquer julgamento: a acareação. O juiz Alberto Anderson Filho, que presidia a sessão com mão de ferro, acatou. Colocaram os 3, frente a frente, pela primeira vez desde a prisão. E o que se seguiu foi o colapso de todas as estratégias. A performance de boa moça de Suzane e a de menino arrependido de Daniel desapareceram, dando lugar ao ódio puro. O que o júri e o Brasil viram foi uma troca de acusações visceral. Daniel gritou para Suzane: "Você é dissimulada, fria." Suzane rebateu, chamando-o de vagabundo. Christian, o mais velho dos cravinhos, o executor silencioso, parecia apenas um espectador assustado da briga do casal. Naquele momento, na troca de insultos, a verdadeira natureza da relação deles foi exposta. Não havia amor ali. Havia apenas desprezo mútuo e a culpa compartilhada. A acareação foi um desastre para a defesa. O júri não viu vítimas. Viu 3 cúmplices tentando jogar a culpa um no outro. A tese de abuso de Suzane, sua última cartada, também ruiu. A promotoria a desmoralizou, provando que ela nunca havia mencionado tal abuso a ninguém, nem a amigos, nem a psicólogos, nem em seu diário. O diário, aliás, foi outra prova devastadora. Nele, Suzane escrevia sobre o amor por Daniel e a raiva dos pais por tentarem separá-los, mas não havia uma linha sobre medo ou abuso. Após 5 dias de um julgamento que foi transmitido, debatido e dissecado à exaustão, o júri, composto por 7 pessoas comuns, se retirou para deliberar. Eles não demoraram muito. O veredito já estava claro. O juiz Alberto Anderson Filho iniciou a leitura da sentença. Foi um momento de silêncio total.
o fim do circo. A voz do juiz ecoou no plenário. Os três foram condenados por duplo homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas. As sentenças foram duras, refletindo a brutalidade do crime e a comoção social. Para Suzanne von Richthofen, a mandante, e para Daniel Cravinhos, o coautor e executor, a pena foi idêntica: 39 anos e 6 meses de reclusão. Para Christian Cravinhos, o partícipe que também executou os golpes, a pena foi ligeiramente menor: 38 anos e 6 meses. O juiz foi claro: Suzanne foi a mente ardilosa que armou tudo. A loira da PUC não era mais uma estudante. A herdeira dos von Richthofen não veria a cor da herança. Naquele dia, 22 de julho de 2006, Suzanne Louise von Richthofen se tornou oficialmente uma assassina condenada. A porta do Fórum da Barra Funda se fechou para ela, e a próxima porta a se abrir seria a de uma cela. Seu destino agora tinha um nome: Tremembé. A vida em Tremembé. O presídio e as novas alianças. A condenação em 2006 foi o carimbo final. A vida de Suzanne Louise von Richthofen, como ela a conhecia, havia terminado. Ela não foi enviada para uma penitenciária comum, superlotada e dominada pelo caos. O destino de Suzanne, assim como o de outras criminosas que se tornaram celebridades indesejadas, foi a penitenciária feminina Doutora Maria de Tremembé, no interior de São Paulo. Este não é um presídio de luxo, como muitos erroneamente acreditam, mas sim uma unidade de segurança para casos específicos. A lógica é simples. Em um presídio comum, uma figura como Suzanne, a parricida loira, rica e agora famosa, seria um alvo instantâneo. Ela seria morta em questão de dias, seja por retaliação de outras detentas com código ou pela simples brutalidade da hierarquia prisional. Tremembé, portanto, funciona como um isolamento protetivo, agrupando presas que não podem, por sua notoriedade ou pela natureza de seus crimes, ser misturadas à massa carcerária. E foi nesse ecossistema fechado que a Suzanne de 18 anos que planejou um crime se tornou a Suzanne de 22 que precisava sobreviver a ele. A patricinha da PUC, que tinha tudo, teve que aprender a nova realidade. Em Tremembé, ela não era a herdeira, era a matrícula 190-220. Como qualquer outra, ela teve que usar o uniforme bege caqui padrão, comer a comida da prisão e obedecer à rotina rígida, acordar às 6 da manhã para a contagem, café da manhã, trabalho, almoço, mais trabalho, jantar e tranca às 8 da noite. O choque cultural foi sem dúvida imenso, mas, como a investigação já havia provado, a principal característica de Suzanne é a sua espantosa capacidade de adaptação. Ela não se rebelou, ela não quebrou, ela obedeceu. E começou a jogar o longo jogo. O primeiro passo para a sobrevivência em um presídio é o trabalho. E Suzanne desde cedo se agarrou a isso. Ela começou como faxina, limpando as áreas comuns e rapidamente progrediu. Conseguiu um cobiçado posto na oficina de uniformes da FUNAP, a Fundação de Amparo ao Presidiário. Ali, por anos, ela costurou uniformes para outras penitenciárias. O trabalho não era apenas para ocupar o tempo ou reduzir a pena. Era uma forma de construir reputação dentro do sistema, de se tornar uma detenta exemplar. Mas a parte mais fascinante da vida em Tremembé não era o trabalho, era o convívio. Suzanne não estava isolada com anônimas. Ela dividia o mesmo pátio, a mesma oficina e, por vezes, a mesma cela com as outras protagonistas do nosso dossiê Tremembé. No mesmo pavilhão que ela, estava Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido herdeiro da Yoki. E o mais notável de tudo, na cela ao lado da sua, estava Ana Carolina Jatobá, a madrasta condenada pela morte do menino João Hélio. Não, um momento. Vamos corrigir essa informação. O caso de João Hélio não tem relação. A companheira de presídio de Suzanne era Ana Carolina Jatobá, a madrasta condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni. A confusão de nomes é comum, mas o fato é esse.
As duas maiores e mais odiadas figuras de crimes contra a família no Brasil, Suzane von Richthofen e Ana Carolina Jatobá, tornaram-se vizinhas de cela. A imprensa, na época, se deliciava com os boatos de uma amizade improvável entre Suzane e Ana Carolina. Relatos de dentro do presídio diziam que elas se tornaram confidentes, que uma dava apoio à outra. É uma imagem que perturba. As duas condenadas por crimes brutais contra suas próprias famílias, encontrando conforto uma na outra. Mas a aliança mais significativa e duradoura de Suzane dentro de Tremembé não foi com Jatobá. Foi com uma mulher que se tornou o centro de sua vida por quase uma década, Sandra Regina Gomes, mais conhecida como Sandrão. Sandrão era a antítese de tudo o que Suzane representava. Ela não era rica, não era uma patricinha. Era uma mulher condenada por um crime clássico de São Paulo: sequestro, extorsão e assassinato de um adolescente. Era uma figura de poder dentro da prisão. E ela e Suzane se apaixonaram. O relacionamento foi intenso e público, dentro dos muros da prisão. Elas oficializaram uma união estável. Foi um choque para o Brasil. A menina loira que matou os pais por causa de um namorado agora estava em um relacionamento homossexual com uma sequestradora condenada. Para os psicólogos, isso reforçava a tese de que Suzane é uma pessoa que precisa de um parceiro para funcionar, que ela se molda e se ancora em outra pessoa. Para o sistema prisional, era apenas mais uma união. Esse relacionamento com Sandrão durou anos e foi o pilar da estabilidade de Suzane na prisão. Mas a relação começou a ruir por um motivo que define a vida na prisão: o regime. Em 2014, Suzane fez seu primeiro grande avanço jurídico. Ela conseguiu a progressão para o regime semiaberto. Isso significava que ela teria direito às saidinhas temporárias, como no Dia das Mães e no Natal. Sandrão, com uma pena mais pesada e um histórico diferente, não teve o mesmo benefício. A realidade de fora começou a se infiltrar na relação de dentro. A primeira saidinha de Suzane, em 2015, foi um pandemônio midiático e foi também o começo do fim de sua relação com Sandrão. A adaptação de Suzane não foi apenas relacional, foi também espiritual. Como muitos que enfrentam longas penas, ela buscou a religião. Suzane se tornou uma evangélica fervorosa, frequentando os cultos na prisão e se tornando uma figura ativa na comunidade religiosa. Pastores a visitavam. Sua conversão foi recebida com profundo cinismo pela opinião pública e pela promotoria, que viam o ato não como redenção, mas como mais uma performance calculada, uma tentativa de construir a imagem de presa regenerada para acelerar sua progressão de pena. Entre o trabalho na fábrica, o relacionamento tumultuado com Sandrão, a improvável amizade com Jatobá e a nova fé, Suzane passou mais de uma década em Tremembé. Ela entrou como uma jovem de 22 anos, perdida e condenada, e se transformou em uma mulher de 30 e poucos, uma veterana do sistema prisional. Uma fera em direito de execução penal, conhecida por todas as guardas e detentas. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava metodicamente trabalhando dia após dia em seu único e verdadeiro objetivo: sair dali. A batalha pela herança e as saidinhas. Enquanto a Suzane detenta aprendia a sobreviver em Tremembé, a Suzane cidadã estava travando duas guerras jurídicas que definiriam o resto de sua vida. Uma era pelo dinheiro, a outra pelo tempo. A primeira batalha, a mais simbólica, foi a da herança. Esta foi, afinal, a principal motivação do crime. Suzane, Daniel e Christian não mataram por ódio apaixonado. Eles mataram por um plano de negócios. Eles executaram Manfred e Marísia para tomar posse de um patrimônio multimilionário. E nos primeiros anos após o crime, mesmo confessos, a questão legal permanecia em um limbo perturbador. Uma assassina ainda teria direito de herdar das vítimas? A resposta, na lei brasileira, não é automática. Ela precisa ser provocada. E a pessoa que foi forçada a provocar essa resposta foi a outra vítima do crime, o sobrevivente silencioso, Andreas von Richthofen, o menino de 15 anos
que foi tirado de um cybercafé para encontrar a casa revirada e os pais mortos, teve que crescer rápido. Ele perdeu naquela noite não apenas seus pais, mas, para todos os efeitos, sua irmã também. Por anos, Andreas viveu em um estado de luto e confusão, tutelado por um tio. Mas, à medida que se aproximava da maioridade, ele teve que tomar a decisão mais dolorosa de sua vida: lutar na justiça para que a mulher que mandou matar seus pais não ficasse rica com isso. Esta batalha judicial foi o verdadeiro epílogo da tragédia familiar. Em 2011, quase 9 anos após o crime, a sentença final foi proferida por um tribunal civil em São Paulo. O termo legal é indignidade. A justiça declarou Suzanne von Richthofen indigna de receber a herança. Foi uma decisão categórica que a despojou de tudo: da mansão, dos investimentos, do dinheiro no banco, dos carros. Cada centavo que pertencia a Manfred e Marisia foi passado por direito para Andreas. O plano perfeito de Suzanne, o motivo central de tudo, havia falhado de forma espetacular. Ela cometeu o crime para ter tudo, e agora ela não tinha absolutamente nada. Nem o dinheiro, nem a família e nem a liberdade. Com a batalha pela herança perdida de forma definitiva, a única coisa que restava a Suzanne era lutar pela segunda frente: o tempo, a sua liberdade. E aqui, a história toma um rumo que enfurece e frustra o público brasileiro até hoje. A Lei de Execução Penal do Brasil, a LEP, não se importa com a comoção social. Ela não julga a fama do preso ou a brutalidade do crime. Ela julga, fria e metodicamente, duas coisas: tempo e comportamento. E no jogo de tempo e comportamento, Suzanne von Richthofen provou ser a aluna mais aplicada do sistema. Ela foi condenada em 2006. Ela trabalhou na prisão. Ela estudou. Ela se converteu religiosamente. Ela demonstrou um comportamento ótimo, bom ou exemplar em cada avaliação carcerária. E com isso, ela começou a colher os benefícios legais. Em 2014, ela conseguiu a primeira grande vitória: a progressão para o regime semiaberto. Isso significava que ela ainda dormiria na prisão, mas teria o direito de trabalhar fora durante o dia, o que ela fez por um tempo em uma empresa em Atibaia. E o mais importante, teria direito às saidinhas temporárias. A primeira saidinha de Suzanne, na Páscoa de 2015, foi um evento nacional. O Brasil, que se acostumou a vê-la de uniforme caqui por uma década, agora a via na rua, de calça jeans e blusa colorida, como uma pessoa comum. A imagem era chocante. Mas o verdadeiro ápice do paradoxo legal, o momento que expôs a fratura entre a opinião pública e o sistema penal, acontecia invariavelmente no Dia das Mães. A mulher que foi condenada por mandar matar a própria mãe agora saía da prisão para celebrar o Dia das Mães em liberdade. Para o público, era um escárnio, uma bofetada na cara da sociedade e da memória de Marisia. Para a lei, era apenas a aplicação padrão do benefício a um preso do regime semiaberto, não importando o crime que ele cometeu. Cada saidinha era um circo. Hordas de jornalistas a seguiam, registrando cada passo. Ela precisava ter um endereço fixo para onde ir, e por muito tempo, esse endereço foi o de seus advogados ou de amigos que a acolhiam. A ira do público era imensa. Como essa mulher pode estar na rua? Perguntavam. A resposta era simples: porque ela estava jogando o jogo da lei, e de acordo com as regras escritas no papel, ela estava ganhando. O sistema projetado para reabilitar estava sendo metodicamente navegado por uma prisioneira que aprendeu a dar a ele exatamente o que ele queria: a aparência de regeneração. Cada saidinha era um teste, e ela passava em todos. Voltava na hora, não cometia infrações. A matrícula 190, 220, era no papel uma detenta modelo pavimentando seu caminho, centímetro por centímetro, para fora dos muros de Tremembé. A liberdade, a nova faculdade, o novo nome e a nova família. O jogo de Suzanne von Richthofen sempre foi de longo prazo. Enquanto o Brasil se indignava a cada saidinha de Dia das Mães,
Seus advogados travavam a batalha final nos bastidores, a progressão para o regime aberto. O Ministério Público de São Paulo lutou com todas as vozes. Promotores e peritos argumentaram veementemente que a presa modelo era uma farsa. Afirmavam que Suzane era uma psicopata clássica, dissimulada, que apenas simulava bom comportamento e fé religiosa para manipular o sistema. O MP pediu novos exames criminológicos, incluindo o famoso teste de Rorschach, as pranchas de borrões de tinta, na esperança de que o teste revelasse a verdadeira Suzane. O resultado do teste foi, como tudo em sua vida, ambíguo e polêmico. Os laudos apontavam, sim, traços de egocentrismo, imaturidade e tendência à manipulação. Mas, crucialmente, não a classificavam como uma ameaça iminente à sociedade. Sem uma prova cabal de que ela era um perigo, e com ela tendo cumprido mais de 20 anos de pena, mais do que o suficiente pela lei para a progressão, a justiça estava de mãos atadas. A lei não julga o que o público sente, julga o que está no papel. E no papel, Suzane era uma detenta reabilitada. No dia 11 de janeiro de 2023, a notícia que o Brasil temia, mas que o sistema legal previa, tornou-se oficial. Após 20 anos, 8 meses e 11 dias de prisão, a Justiça de São Paulo concedeu a Suzane von Richthofen a progressão para o regime aberto. Na prática, era a liberdade. Ela não precisaria mais voltar para Tremembé para dormir. Ela estava, para todos os efeitos, livre. A matrícula 190.220 foi baixada. A detenta Suzane deixou de existir. Ela saiu da penitenciária pela porta da frente, não mais para uma saidinha vigiada pela mídia, mas para uma nova vida. E a primeira coisa que ela fez foi se afastar dos holofotes de São Paulo. Ela se mudou para a pequena e pacata cidade de Angatuba, no interior do estado. A patricinha do Brooklyn agora era uma moradora do interior, e ela não foi sozinha. Como em cada fase de sua vida, Suzane se ancorou em um novo parceiro. O relacionamento com Sandrão havia ficado para trás nos muros da prisão. O novo amor era um homem, Felipe Zequini Muniz, um médico bem-sucedido da região. O padrão se repetia. Suzane encontrava um parceiro que lhe dava estabilidade e um novo mundo. Mas a nova vida precisava de uma nova fachada de normalidade. E para Suzane, a normalidade sempre esteve ligada à imagem de estudante. Antes de ser presa, ela era a estudante de Direito da PUC. Agora livre, ela usou sua nota do Enem, que ela prestou ainda na prisão, para recomeçar. Ela se matriculou em uma universidade e começou a cursar biomedicina. A imagem que chocou o Brasil em 2023 não era mais a de Suzane com uniforme de presidiária, mas a de Suzane com um jaleco branco e um caderno. Sentada em uma sala de aula, cercada por alunos de 20 anos que nem sequer eram nascidos quando o crime aconteceu. Era a prova viva da sua capacidade de seguir em frente, como se o passado fosse apenas um capítulo inconveniente. Ela também tentou mudar a assinatura de sua infâmia. Entrou na justiça e conseguiu o direito de mudar seu nome. Ela não é mais Suzane von Richthofen. Legalmente, ela se tornou Suzane Luise Magdalena Richthofen, adotando o nome de sua avó, em uma tentativa de se desvencilhar do sobrenome manchado pelo parricídio. E então, no início de 2024, veio a notícia final. O capítulo mais inacreditável e perturbador desta saga. Suzane, aos 40 anos de idade, deu à luz seu primeiro filho, um menino. A mulher que começou sua jornada pública como a assassina de sua própria mãe, agora, ironicamente, se tornava uma. A matricida, que destruiu a própria linhagem em troca de dinheiro e liberdade, agora havia criado uma nova família. Com um médico, em uma cidade do interior, com um novo nome e um diploma universitário a caminho, Suzane von Richthofen não apenas saiu da prisão, ela conseguiu, aos olhos do mundo, exatamente a vida perfeita pela qual ela matou para ter 20 anos atrás. O círculo, da forma mais distorcida e assustadora possível, estava completo. Os destroços, o fim dos cravinhos e a vida de Andréas. O crime da Rua Pássaros e Flores foi um pacto selado a 3, mas os destinos, após a condenação,
seguiram caminhos muito diferentes. Enquanto Suzane jogava seu jogo de xadrez em Tremembé, o que aconteceu com os braços da operação? O que aconteceu com os irmãos Cravinhos? Daniel Cravinhos, o namorado, o Romeu que se tornou executor, recebeu a mesma pena de Suzane, 39 anos e 6 meses. Assim como ela, ele também jogou o jogo da reabilitação. Na prisão ele trabalhou e estudou, e em 2013 conseguiu a progressão para o regime semiaberto, 4 anos antes de Suzane. Daniel foi o primeiro do trio a sentir o gosto da rua novamente. Mas o Daniel que saiu não era o mesmo que entrou. Ele mudou de nome, adotando o sobrenome da mãe e hoje se chama Daniel de Paula. Ele também se casou com Aline, uma biomédica, filha de uma agente penitenciária, e iniciou uma nova família. Em 2018, obteve o regime aberto. Hoje, Daniel, o homem que matou o pai da namorada com uma barra de ferro, é um homem livre. Trabalha com customização de motos e tenta, a todo custo, se desvencilhar da imagem de o namorado de Suzane. O romance que foi o catalisador do crime está morto há muito tempo. Mas assim como Suzane, Daniel também encontrou uma nova vida. O destino de seu irmão, Christian Cravinhos, foi muito mais turbulento. Condenado a 38 anos e 6 meses, Christian era o terceiro elemento, o partícipe que entrou na história pela lealdade ao irmão e pela promessa de dinheiro fácil. Ele também conseguiu o regime semiaberto em 2017. Mas Christian provou não ter a mesma capacidade de adaptação e dissimulação dos outros dois. Ele não soube jogar o jogo. No mesmo ano em que saiu, 2017, ele foi preso novamente em Sorocaba. O motivo? Foi pego com munição de uso restrito e, pior, tentou subornar os policiais que o prenderam. Foi um erro de amador, um ato que revelou que o velho Christian ainda estava ali. Por essa quebra das regras, ele perdeu todos os benefícios e voltou para o regime fechado. Foi o único do trio a retroceder, a cair de volta no buraco de onde tentava sair. Somente em 2022, após muito custo, ele conseguiu novamente o direito ao regime aberto. Christian é o exemplo do executor, menos inteligência, mais impulsividade e, por isso, o caminho mais difícil de volta. Os 3 assassinos, portanto, estão hoje livres, mas a história deste crime não termina com eles. Ela termina com a 4ª pessoa naquela casa. A verdadeira e única vítima sobrevivente, Andreas Albert von Richthofen. Enquanto Suzane, Daniel e Christian lutavam por regimes penais, Andreas lutava por sua própria sanidade. Ele tinha 15 anos na noite do crime. Ele foi a pessoa que entrou na casa com Suzane e Daniel para descobrir os corpos. Ele foi o menino que sentou no funeral em choque catatônico, enquanto sua irmã, a mandante, chorava lágrimas de crocodilo ao seu lado. Andreas herdou tudo: o dinheiro, os imóveis, as contas, toda a fortuna multimilionária que Suzane cobiçou. Ele ganhou o prêmio que ela tanto queria, mas ele também herdou a maldição. Andreas cresceu como um fantasma. Ele se formou no colégio. Entrou na Universidade de São Paulo, a USP. Um aluno brilhante como os pais, cursando primeiro Química e depois Farmácia. Mas a sombra do crime o perseguiu a cada dia. Ele se tornou um recluso. O herdeiro milionário que vivia como um monge, isolado do mundo. Em 2017, 15 anos após o crime, o Brasil teve a notícia mais trágica do caso. Andreas foi encontrado em São Paulo, vagando pelas ruas, em estado de surto psicótico. Desorientado, sujo, ele foi detido ao tentar pular o muro de uma casa que, em sua mente confusa, ele acreditava ser sua. Ele foi internado em uma ala psiquiátrica. Aquele foi o momento em que o Brasil entendeu a verdadeira sentença. A pena de Suzane, Daniel e Christian tinha data para acabar. A de Andreas não. Hoje ele vive em reclusão. Os relatos dizem que ele mora em um dos sítios herdados dos pais, isolado de tudo e de todos. A fortuna, avaliada em dezenas de milhões de reais, mal é tocada. As mansões da família em São Paulo estão abandonadas, caindo aos pedaços, acumulando dívidas de impostos. Andreas é o dono de um império em ruínas, um império que ele nunca quis, construído sobre o sangue de seus pais e a traição de sua irmã. O dossiê Tremembé,
Começa com esta história porque ela é o retrato mais completo de um crime. Os autores estão livres, construindo novas famílias. E o sobrevivente, o único inocente, cumpre uma pena perpétua na prisão de suas próprias memórias. O caso Richthofen oficialmente está encerrado, mas o dossiê Tremembé está apenas começando. Em nosso próximo episódio, vamos abrir o arquivo de outra detenta infame que dividiu o pátio com Suzane, Elise Matsunaga, a mulher que foi da suíte de luxo ao assassinato e esquartejamento do marido. Inscreva-se no Detetive BR e ative as notificações para não perder o próximo capítulo da nossa investigação.